Você entrou no carro para ir para um lugar que você nunca foi antes. Você entende que precisa de um mapa para chegar lá. Então você liga o seu GPS. A primeira coisa que o GPS te pede é o lugar para onde você está indo, o seu destino final. E a segunda coisa que ele vai te pedir para poder te passar esse passo a passo é justamente a sua localização atual. Eu sou a Lúcia Stradiotti e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre essa metáfora do GPS e o que isso tem a ver com a sua vida financeira. Da mesma forma que você, para conseguir um mapa, para ter um passo a passo de onde você quer chegar, você precisa colocar o caminho para onde você está indo, você precisa colocar o lugar para onde você está indo, você precisa também, na sua vida, ter consciência do que é que você quer para o seu futuro. Sempre que a gente fala de vida financeira, a gente tem a impressão de que é só organizar a bagunça lá do presente e pronto, tá tudo bem e o resto da vida as coisas vão fluir bem. Mas a gente se esquece de que a gente precisa ter uma visão de futuro, ter um norte para onde a gente está indo. Porque não só é isso que vai motivar a gente todos os dias, como ter esse norte, ou seja, ter noção do nosso destino final, é essencial para que a gente saiba o passo a passo. Agora, além de saber esse norte, a gente precisa também saber onde é que a gente está hoje, qual é a nossa localização atual. É assim com o GPS, é assim para você ir para um lugar diferente na sua vida e é assim que você precisa fazer para se movimentar também na sua vida financeira. Então, saber a sua localização atual nada mais é do que ter noção da sua situação atual. É fazer um diagnóstico, ou seja, um mapeamento do que está acontecendo na sua vida hoje. E é sobre isso que eu quero te falar aqui hoje. Como que a gente faz esse mapeamento, ou seja, como que a gente entende onde é que está hoje na nossa vida, a nossa situação, e como é que a gente faz também para definir esse norte e quão importante são esses dois passos nesse processo de a gente organizar a nossa vida financeira. Bom, vamos começar do começo. Vamos começar falando então do mapeamento da situação atual. Porque no GPS é mais fácil, né? A gente coloca ali, ativa a localização do celular e ele já vai identificar de onde a gente está partindo. Mas na nossa vida, muitas vezes a gente não sabe de onde está partindo. E eu tô falando isso pra você sabendo que você pode estar falando: Lúcia, você é doida. É lógico que eu sei o que está acontecendo na minha vida hoje. Mas eu te garanto que se você tiver qualquer bloqueio ainda com relação à vida financeira, é muito provável que você não saiba de todos os detalhes que você precisa. E eu tô te falando isso porque eu atendo diariamente várias pessoas que estão com dificuldades de avançar na vida financeira e quando eu pergunto para elas algumas coisas básicas do tipo: quanto você ganha, quanto você gasta, qual é seu custo de vida atual, elas não sabem me responder. Acredite em mim, 99% das minhas clientes que fazem um mapeamento da situação se espantam com o resultado, porque elas não tinham noção do que realmente estava acontecendo. Então, acredite em mim quando eu falo para você que essa etapa é fundamental e que você provavelmente não está fazendo ela da forma como deveria. E aí, eu quero começar desmistificando aqui a ideia de que fazer um mapeamento da situação exige muito conhecimento financeiro, exige uma planilha mirabolante, exige um monte de conta. Não tem nada disso. Você não precisa de nada disso para saber onde é que você está hoje. Primeira coisa que você precisa fazer é tirar um tempinho, respirar fundo, olhar para você e entender como é que você está hoje com relação à sua vida. Então você começa daí. Como é que você está se sentindo e por quê? Então pode ser até que você já tenha essa consciência: eu tô descontente. Mas assim, tenta colocar em palavras, tenta elaborar esse sentimento. Você tá frustrada, você tá cansada, você tá irritada, você se sente culpada. É muito importante você tentar entender de fato quais são os sentimentos por trás dessa sua relação com o dinheiro, porque são eles que vão mostrar pra gente o caminho também para cuidar dessas questões que são a causa do seu resultado financeiro hoje. Então, como eu sempre falo, dinheiro é muito mais do que dinheiro. Não dá pra gente simplesmente achar que mexendo nos números a gente vai conseguir organizar tudo. E as pessoas se iludem mesmo, achando que cuidar da vida financeira é fazer aquela organização mensal dos números, das entradas e das saídas e pronto. E não é, porque
primeiro que a gente não tem motivação para fazer isso se a gente não tiver um norte. E é por isso que eu quero falar com você hoje sobre esse planejamento que é tão importante. Segundo, porque se a gente não tem o hábito de fazer isso, a mudança de hábito ela exige um esforço e as pessoas naturalmente fogem do esforço. Não são pessoas específicas, é todo mundo. O ser humano foge de tudo que demanda esforço, porque isso é psicologia, né? A gente busca coisas mais simples, mais tranquilas e que não mexam muito naquilo que a gente já está acostumado. Então, você precisa descomplicar o processo. E aí, é por isso que muita gente se ilude com essa ideia, até tenta, baixa planilhas mirabolantes em sites da internet, começam a fazer esse controle por um tempo e depois elas desistem. Do mesmo jeito que as pessoas se entregam aí a algumas dietas bem restritivas, mas que prometem aqueles resultados milagrosos e que de fato até trazem alguns resultados milagrosos, né? Você perde 5 quilos em uma semana, mas isso não é sustentável para sua vida. Então você precisa lembrar que para você conseguir cuidar da vida financeira de verdade, você precisa de encontrar uma maneira, uma forma que seja sustentável, ou seja, que você consiga começar hoje e seguir fazendo isso com consistência até que isso vire um hábito. Porque nós estamos falando aqui sim de uma mudança de hábitos de uma vida toda, né? De uma vida toda em que você não cuidava do dinheiro e que agora você vai começar a cuidar. Então essa mudança de hábitos exige que a gente olhe para isso com carinho, entendendo qual é a nossa situação atual, entendendo o que é que cabe na nossa vida hoje, para que a gente possa assumir um compromisso que seja sustentável. Dito isso, você vai então olhar para a sua vida, vai entender de que ponto você está partindo, quais são os sentimentos que estão pegando aí nesse momento. E aí sim você vai para a parte prática, você vai começar a olhar o que é que você acha que precisa mudar na sua vida hoje, né? O que é que você acredita que mudando traria de repente mais tranquilidade financeira para você, né? E aí você vai olhar para os seus números. Só que quando você começa com esse olhar para dentro, fica mais fácil de você fazer essa etapa de encarar os números. E eu tô te falando isso porque muita gente segue aquela premissa de que o que os olhos não veem, o coração não sente, e não conseguem olhar para as questões financeiras. Então sabe que tá uma bagunça, sabe que tá no vermelho, sabe que tá com problema, mas não consegue parar para encarar. E aí eu vou te explicar por que isso é tão difícil. Quando você chega nesse ponto de bagunça da vida financeira, muito provavelmente você carrega algumas crenças com relação à sua capacidade de cuidar do dinheiro, com relação ao dinheiro mesmo, com relação ao seu trabalho. E aí, você olhando para os seus números, você está, na verdade, confirmando tudo aquilo em que você já acreditava. Então, eu sou um fracasso, eu não consigo cuidar do dinheiro é muito difícil, eu faço tudo errado, eu sou muito desorganizada, enfim, tudo aquilo que você já acreditava sobre si mesmo ou sobre o dinheiro se confirma quando você olha para os números, né? É como se fosse realmente um reforço, né, daquilo que já tem dentro de você. E aquilo que já tem dentro de você tá latente, já dói, então você não quer olhar para aquilo e receber aquela confirmação. Então é muito difícil a gente encarar a situação. Agora, é importante você lembrar nessa hora que olhar para isso vai fazer tudo clarear. Então, essa história de que o que os olhos não veem, o coração não sente, não funciona quando a gente fala de vida financeira, porque o seu bolso está sentindo, a sua conta bancária está sentindo e, consequentemente, isso está tendo, e eu garanto que está tendo impactos emocionais na sua vida. Eu nunca atendi ninguém que estivesse com problemas financeiros e que não estivesse sentindo essa carga na vida emocional. Então, não tem como a gente falar que o coração não está sentindo, ele está sim, e é por isso que é tão importante olhar para isso. Tem uma outra coisa que você precisa lembrar nesse momento, que tudo isso que está acontecendo não é sua culpa, que tudo isso que está acontecendo hoje é justamente reflexo de uma carga de crenças que você carrega por conta da forma como você foi criado, por conta da forma como a sociedade está estruturada, por conta de uma série de questões que fugiram, né, que não estavam sob o seu controle, mas que aconteceram na sua infância e que você acabou integrando, né, aquelas informações dessa maneira. Quando você entende isso, você consegue olhar com mais leveza para os seus números hoje, com a ideia e com a intenção de melhorar a situação e não de se culpar.
E aí entra um ponto importante, tem uma diferença gigante entre você olhar para a situação e se culpar pelo que aconteceu, que é o passado, e você olhar para a situação e assumir aquilo como responsabilidade para fazer diferente, que é um olhar para o futuro. E é isso que eu te convido a fazer. Lembra que eu comecei falando do GPS? Não é à toa que você está fazendo esse mapeamento. Você está fazendo esse mapeamento porque você quer saber como é que você chega lá naquele ponto no futuro, que é o ponto que você deseja. Então você não quer só saber onde é que você está, a sua localização atual, para você ficar parada no lugar. Não, você quer saber a sua localização atual justamente para chegar num lugar diferente, que você nunca foi, mas que você sabe que você pode chegar se você tiver o passo a passo. Então é esse convite que eu quero fazer para você. Olhe para a sua situação atual, acolha a sua situação financeira hoje, acolha também os sentimentos que vêm com isso, porque por mais que num primeiro momento seja dolorido olhar para isso, eu te garanto que é muito libertador quando a gente consegue jogar luz nessas questões e quando a gente consegue principalmente enxergar o próximo passo daquele caminho que vai nos levar até onde a gente quer no futuro. Então, você precisa começar mapeando a sua situação atual, entendendo o que é que está acontecendo de fato na sua vida. Então, tem dívidas hoje? Se tem dívidas, quais são? Com quais instituições, né? Quanto você deve em cada uma? É importante você saber disso. Se você não tem dívidas, mas você tem um gasto excessivo no cartão, quanto você gasta? Com o que é que você está gastando? Por que que você fez essas compras, né? Um olhar, inclusive, mais profundo do porquê que você fez essas compras todas que geraram essa fatura alta de cartão de repente. Ou então, o que é que compõe hoje o seu custo de vida? Ou seja, quais são os seus gastos essenciais e não essenciais também, mas que você foi atribuindo aí na sua vida ao longo dos anos todos. Pode ser que você esteja numa situação em que hoje você ganha mais do que você ganhava há um tempo, mas você também gasta mais, ou seja, ganha mais, mas não vê o dinheiro sobrar. Muita gente que eu atendo está exatamente nessa situação. Não é uma questão de ganhar pouco, é uma questão de quanto mais ganha, mais gasta também, porque não existe uma mudança de hábitos, não existe uma educação financeira e simplesmente a gente vai agregando tudo aquilo na nossa vida. Do mesmo jeito que entra mais dinheiro, também sai mais dinheiro. A gente incorpora esse custo de vida mais alto, né? Então, é importante você fazer essa análise. O seu maior gasto tá com os gastos essenciais? Tá com contas fixas? Tem muitos gastos variáveis? Com o que é que você gasta quando você gasta, né, dessa forma, assim, esses gastos mais esporádicos? Existe um ralo financeiro hoje na sua vida? Olha para isso, né? Para onde o seu dinheiro vai com mais facilidade. E aí, quando você fizer tudo isso, você tem o mapeamento da sua vida atual hoje. Chega a hora de você olhar para o futuro. Então, no GPS você precisa também dessa informação. Para onde você está indo? E nesse momento pode ser que surja uma trava. E acredite em mim, tem muita gente que fala: Lúcia, eu não consigo definir o que eu quero para minha vida. Eu tenho dificuldade de saber o que é que eu quero, o que é que eu almejo, o que é que eu sonho, né? Eu tenho dificuldade de me enxergar no futuro. Então eu te proponho fechar os olhos e parar uns minutinhos num momento realmente em que você consiga se conectar, que você consiga se soltar e que você faça esse exercício de pensar em você, na sua vida daqui a 10 anos. Se você tiver dificuldade de pensar daqui a 10 anos, pense daqui a 2, depois daqui 5 anos e aos pouquinhos você vai aumentando. Se você tiver mais dificuldade de pensar aos pouquinhos, então já joga lá na frente, daqui 20 anos, o que é que você espera que esteja acontecendo na sua vida? E aí, tenta pensar em tudo com a maior riqueza de detalhes possível. Então, com quem você vai estar, onde você vai estar, o que é que você vai estar fazendo, como é que você vai estar se sentindo. E pensa também nessa questão financeira, quanto dinheiro você tem? E o que você fez com esse dinheiro que você conquistou ao longo desses 20 anos ou ao longo desses 10 anos? Tenta pensar bastante nisso, tá? Se num primeiro momento essas informações não vierem para você, esses sonhos não vierem, tá tudo bem, né? A gente cresceu aprendendo que não podia sonhar, né? Cresceu ouvindo que era para parar de ser boba com as coisas que a gente pensava. Então, tá tudo bem se no primeiro momento não der certo. Você tenta de novo num próximo momento, mas intenciona conseguir chegar nisso, porque
É essa intenção que vai direcionar o teu foco de energia para isso e vai ajudar esse fluxo a ser desbloqueado pouco a pouco. Então eu te garanto que num primeiro momento, mesmo que você não consiga, pode ser que venha um sonho, pode ser que aos poucos comece a vir algumas inspirações, pode ser que você receba até uns sinais, veja pessoas com uma vida que você gostaria, ou receba alguns convites que te chamem a atenção e te tragam alguns insights. E aí é muito importante você ter clareza disso. Agora, pode ser que não tenha sido difícil para você, pode ser que enquanto eu estivesse falando aqui, você já tenha pensado no que é que você quer para sua vida. E se for assim, ótimo. Agora, vamos pensar de novo, vamos voltar para o GPS. O que é que acontece? Você sabe onde está, você sabe onde quer chegar e ele vai te passando o mapa, certo? Ele calcula o trajeto, mas ele não passa o trajeto todo de uma vez. O GPS nunca fala para você de uma vez só todas as curvas e todas as ruas que você tem que pegar. Vai te falando passo a passo, certo? E é isso que eu quero que você entenda. Se você conseguiu definir onde é que você tá, você definiu onde é que você quer chegar, você vai sim montar um planejamento, mas você não precisa ter clareza do caminho todo a ser percorrido até lá, não nesse momento. O que você precisa agora é dessa direção, ou seja, desse norte, que é o que vai não só te mostrar, né, o seu ponto de chegada, mas ele vai também te motivar no dia a dia. É quando você pensa nisso, nessa vida que você quer ter, nesse objetivo que você quer atingir, que você vai ter motivação para realmente promover as mudanças necessárias para que você chegue lá. Então, o que você vai fazer é pensar nessa sua vida lá no futuro e vai entender o quanto a vida que você está levando hoje está te levando para esse caminho. Pode ser que você precise, nesse momento, pegar um retorno. Pode ser que você precise, nesse momento, mudar completamente a rota. E tá tudo bem. É importante você perceber isso o quanto antes. Então, vamos supor que você quer, seu sonho é ter liberdade. E, de repente, tudo o que você decidiu até hoje na vida tem a ver com estabilidade. E tá tudo bem você querer estabilidade, mas a estabilidade, nesse caso, te traz liberdade? Eu tô trazendo justamente esse exemplo porque foi o que aconteceu comigo. Eu cresci numa família em que a estabilidade era muito importante. A previsibilidade de ter um salário sempre no mesmo valor, sempre no mesmo dia, isso sempre foi muito importante para os meus pais e eu entendo perfeitamente os motivos deles. Agora, eu cresci e essa estabilidade começou a me incomodar. E eu fui percebendo aos poucos, quanto mais eu fazia esses processos de autoconhecimento, que um valor muito forte para mim é um valor de liberdade. E o que eu mais quero da minha vida é poder levar uma vida com leveza, mas também com liberdade. Eu não sinto a necessidade, aliás, eu não gosto de nada que me prenda num lugar só, ou num formato só, ou de um jeito só por muito tempo. Então, não adianta eu buscar uma carreira como a dos meus pais, por exemplo, que era uma carreira estável. Eu gosto de ser autônoma, eu gosto de ser empresária justamente para lidar com uma renda variável e eu consigo lidar bem com isso. Quando eu me dei conta disso, foi quando eu decidi sair do meu emprego e começar nessa área de empreendedorismo e começar a empreender. E desde que eu comecei a empreender, eu não parei mais. Eu até mudei de projeto várias vezes, inclusive, mas eu continuo empreendendo. Para mim, entender isso foi muito importante. Entender que onde eu queria estar no futuro não tinha nada a ver com eu estar empregada naquele lugar, daquela maneira, ganhando aquele salário fixo todo mês. Não era o que eu queria para mim. Será que as suas escolhas do presente estão condizentes com essa vida que você quer no futuro? Será que tem alguma coisa que você pode fazer hoje para dar pelo menos um passinho na direção dessa vida? Então é importante fazer esse balanço. Agora, não é para você se sentir mal se de repente você perceber que precisa dessa mudança de rota. É justamente para você se motivar a fazer isso e entender que bom que você percebeu isso antes. Agora, pode ser que você simplesmente entenda que sim, você já está no caminho, mas se continuar nesse ritmo, talvez você não chegue lá. Então, quais ajustes precisam ser feitos? Quais ajustes de rota? O que é que você pode mudar? E é aí que entra a importância do mapeamento da situação atual. Quando você olha para onde você está hoje, você tem essa visão mais clara do panorama geral da sua vida hoje, você consegue entender o que é que precisa ser ajustado. Onde é que estão as mudanças que precisam ser feitas? O que é que você precisa fazer para realmente
começar nesse caminho para chegar lá na frente. Agora, lembrando que você não precisa saber o caminho todo, então é natural que você olhe agora para sua vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e você fale, caramba, mas eu não tenho noção do que eu tenho que fazer. Você vai saber qual é o primeiro passo. E quando você souber qual é o primeiro passo, dando esse primeiro passo, você vai descobrir o segundo, porque é assim que funciona também com o GPS. Ele te manda andar os primeiros 30 metros e é só depois que você andou esses 30 metros que ele vai te passar a curva que você tem que fazer e aí depois os próximos quilômetros que você vai rodar para depois te mandar outra curva. Então é sempre de pouquinho, é sempre passo a passo. O que é essencial? Ele só vai te falar o próximo passo se você colocar o carro em movimento. É a mesma coisa com a vida. Você só vai descobrir o que é que você tem que fazer depois, se você se colocar em movimento. Então, nesse momento, mais importante do que ter o caminho todo é saber qual a direção e saber que você precisa se colocar em movimento e dar um passo. E a partir disso, os caminhos vão se abrindo na sua frente. Você pode confiar que é assim que as coisas vão acontecendo, tá? Então, mais uma vez, recapitulando. Saber onde você quer chegar, saber de onde você está partindo, nunca com o intuito de achar que você fez tudo errado até agora, nunca com o intuito de se culpar. Pelo contrário, olhando para a situação com proatividade, olhando para tudo com desejo de mudança, acolhendo os sentimentos que vierem e entendendo que só o que você precisa fazer agora é se agarrar nesse seu norte e dar o primeiro passo. Combinado? Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se fez, lembra de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com quem possa também precisar dessas palavras. E eu te vejo no próximo, tá bom? Beijo e até!